a Metanoia 8, que se diz assim: celebre e usufrua da plenitude de Cristo. Esta é a última desta jornada, porém não é o fim da sua jornada. Vamos ler? Existe uma pergunta para que toda mulher precisa responder em algum momento da vida. Responda isso a si mesma. Onde está a verdadeira plenitude? Algumas pessoas procuram no dinheiro, outras procuram em relacionamentos, outras em reconhecimento, não é verdade? E outras na beleza, e outras nas conquistas. Mas cedo ou tarde descobrimos que nenhuma dessas coisas conseguem preencher completamente o coração humano, porque fomos criadas para algo maior, a nossa natureza, né? Nós somos criadas para Deus. A verdadeira plenitude não está em uma condição financeira e não está em uma conquista, não está em um cargo que você adquire, nem um relacionamento que você começou ou talvez até terminou, e não está na ausência de problema, até porque a vida, né, ela é em movimento e ninguém em nenhum momento deixa de ter pelo menos um problema em alguma área da vida. Isso é natural. A verdadeira plenitude está em Cristo. Chamado da metanoia, que são os nossos textos bíblicos, em João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Colossenses 2:9-10 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, vocês receberam a plenitude. E em Salmos 16:11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A verdadeira plenitude não é encontrada em algo, ela é encontrada em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, né? Como? Mas quem é Jesus Cristo, né? Jesus não é apenas um personagem da Bíblia, não é apenas um mestre, não é apenas um exemplo a ser seguido. Em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é o Filho de Deus. Aquele que salva, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que cura e aquele que voltará. Jesus é o Salvador que perdoa pecados e oferece vida eterna. Jesus é o batizador que derrama poder, direção e capacitação através do Espírito Santo. Jesus é o médico dos médicos que continua curando corpos, emoções e corações. E Jesus é o rei que voltará para buscar a sua igreja. Ele conhece a sua história, conhece as suas dores, conhece as suas lutas, ele conhece suas limitações, conhece seus sonhos e mesmo assim continua chamando você para caminhar com ele. E digo mais, ele te conhece mais do que a você mesmo, porque às vezes nem a gente se conhece, nem a gente sabe o que quer, nem a gente sabe o que quer fazer direito, né? A gente não, às vezes não se entende. Eu quero isso, mas não sei por quê. Mas o Senhor sabe. E Ele te dá a direção quando você se aproxima dEle, para que você tenha visão, entendimento e compreensão, né? Até mesmo de si mesmo. Plenitude não é perfeição. Plenitude não é ausência de dor. Plenitude não é ausência de perdas. Plenitude não é ausência de lágrimas. A saudade, ela existe. Os desafios existem, as lutas existem, mas a presença de Cristo continua disponível. A plenitude não está na ausência dos problemas. A plenitude está na presença daquele que caminha conosco em meio aos problemas.
Porque a verdadeira plenitude não é encontrada em algo, ela é encontrada em alguém, que é Jesus Cristo. O que Jesus pode fazer em você? Ele pode restaurar sua esperança, fortalecer a sua fé, pode curar as suas feridas, pode te trazer paz, pode te dar direção, pode transformar sua maneira de pensar, pode transformar sua história e pode salvar a sua alma. Pode encher sua vida com o Espírito Santo. Pode usar a vida para impactar outras pessoas, porque aquilo que Deus faz em uma vida nunca termina naquela vida. Nós falamos antes, na aula 7, sobre o impacto da prosperidade, ou seja, aquilo que Deus impacta em você, ela produz para impactar em outras vidas também, nunca vai parar em você. Jesus, ele continua transformando vidas. Ele continua restaurando, continua curando, continua fortalecendo, continua salvando, ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua preparando sua igreja para o seu retorno. Quem caminha com Cristo nunca caminha sozinha. Então, meu querido, agora eu vou fazer aqui a leitura da oração final na página 26, que diz assim: Senhor Jesus, hoje eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez em minha vida, durante toda esta jornada. Obrigada pelos ensinamentos, pelos desafios, pelas reflexões e pelas transformações que começaram a acontecer dentro de mim. Obrigada porque mesmo conhecendo minhas limitações, minhas dores, meus medos e minhas fraquezas, o Senhor nunca desistiu de mim. Neste momento, eu entrego novamente a minha vida em tuas mãos. Entrego meu corpo, a minha alma, meu espírito. Peço que o Senhor continue realizando a tua obra em cada área da minha vida. Ajude-me a cuidar do corpo que o Senhor me deu, lembrando que ele é templo do Espírito Santo. Dá-me sabedoria para fazer escolhas que promovam saúde, equilíbrio, disposição e qualidade de vida. Ajuda-me a honrar o Senhor, também através dos meus hábitos, do meu descanso, da minha alimentação e do cuidado com este templo que pertence a Ti. Cuida da minha alma, cura as feridas que ainda precisam de cura. Liberta-me de toda culpa, medo, rejeição, comparação, amargura ou sentimento que não vem de Ti. Enche meu coração de paz, alegria, esperança e propósito. Renova minha mente através da Tua palavra. Ensina-me a enxergar minha vida pela perspectiva do céu. Fortalece o meu espírito, aumenta a minha fé, ensina-me a ouvir a Tua voz, ajuda-me a permanecer firme em Tua presença, que eu tenha fome da Tua palavra, prazer na oração e desejo constante de crescer em intimidade contigo. Senhor, que tudo aquilo que foi plantado durante esta jornada continue produzindo frutos, que eu não volte aos antigos padrões, que eu não abandone os hábitos que me aproximaram de Ti, que eu continue crescendo em corpo, alma e espírito, que minha vida reflita a presença de Cristo, que minha família seja abençoada através da transformação que o Senhor está realizando em mim, que meus relacionamentos sejam fortalecidos, que meus dons sejam usados para servir, que minha história glorifique o Teu nome. Usa a minha vida para alcançar outras pessoas. Faz de mim uma mulher cheia da Tua graça, da Tua sabedoria e do Teu amor. E que eu jamais me esqueça de que a verdadeira plenitude não está nas circunstâncias, mas em viver diariamente da Tua presença. Porque Tu és o meu Salvador,
o batizador com o Espírito Santo, o médico dos médicos, e o Rei que em breve voltará. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Não se preocupe que você não fez 100% desta jornada. Afinal de contas, ninguém é perfeito, mas você pode ser constante. Você pode prosseguir e você pode buscar ter a disciplina do Senhor. É por isso que essa jornada, ela não é uma jornada para você caminhar sozinha. É uma jornada para você buscar a força do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos provém toda a força, a determinação, a vontade, nos ajuda a decidir, a sermos constantes, para que possamos crescer.